Bem-vindo aqui ao Observatório Safra mais uma vez e hoje a gente vai conversar com você sobre alguns temas. E para ficar bem legal esse bate-papo, eu estou com o Marcos Flores e com o Rafael Brasil, que é engenheiro e advogado e um administrador judicial e advogado. Nós vamos falar com você, principalmente quem oferta crédito, dono de revenda, sobre temas aleatórios, mas não tão aleatórios assim, porque a gente está aqui com uma série de documentos em que a gente vai retirar e vamos conversar sobre isso. Top aí, meninos? Bem-vindos. Vamos lá. Vamos lá? Top? Vamos legal. pegar o primeiro exemplo aqui. Olha aqui, ó. Sorteado. Esse aqui, ó, nós temos aqui. O futuro do crédito no agro depende de você. Você está pronto para desbloquear o potencial do agronegócio? O que é interessante? O agronegócio está passando por uma situação conturbada. A gente tem problema de acesso a crédito, nós temos limitações técnicas e principalmente os donos de revenda estão muito desconfiados. Mas o futuro do agronegócio depende de quem fez o agronegócio até agora. E aí eu quero ouvir aqui dos meus convidados, vou dizer assim, sobre esse tema em específico. Vamos lá, Rafael. Olha, quando a gente pensa no futuro, né? Recentemente a gente estava atendendo um cliente, foi interessante a pergunta que ele fez. Lá pelas tantas, você lembra? Ele falou assim, tá bom, mas onde é que a gente vai chegar com tudo isso? Onde vai parar? Se eu soubesse exatamente o que vai acontecer, né, com uma precisão tão milimétrica assim, eu acredito que a gente tinha condição de ajudar muito mais gente, né? Mas se a gente for analisar o nosso histórico para a gente poder projetar o nosso futuro, eu acho que fica um pouco mais claro. A gente está vivendo um momento de tomada de crédito extremamente difícil, né? O crédito caro. A gente vê hoje que produtores rurais que têm patrimônio, estão adimplentes, estão sofrendo para tomada de crédito, seja através de bancos, seja através de revenda, seja através de fundos. O crédito, a modalidade, a forma como se concede crédito no Brasil é diferente do que era há 5 anos atrás e a gente observa que isso teve uma ligação direta com a alteração da lei de recuperação judicial e falência, quando permitiu que o produtor rural também ingressasse, né, com os pedidos de recuperação judicial. É claro que o mercado vai sentir. Se a gente for usar um exemplo por analogia, planos de saúde. Antigamente o plano de saúde ele tinha um preço, hoje o plano de saúde mudou, porque a cobertura dos procedimentos também mudou. Antigamente a gente não tinha a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde a um monte de procedimentos que hoje o plano de saúde é obrigado. E aí isso vai fazer com que o plano de saúde fique mais caro para todo mundo. É a mesma coisa da tomada de crédito no Brasil. Se antes a gente tinha um número menor de inadimplência, porque o produtor rural não podia ingressar com pedido de recuperação judicial, se hoje o produtor rural ingressa com recuperação judicial e isso empurra o número da inadimplência, é óbvio que o crédito fica mais difícil de concessão e se o crédito fica mais difícil, a gente também pode dizer que o risco da inadimplência aumenta e a taxa de juros vai elevar. Somado a isso, todo o nosso fator político, econômico no Brasil, a gente sabe que a gente vive instabilidade e isso também faz com que o cenário não fique fácil. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? Algo diferente do que vivenciamos até agora. Antigamente, se um produtor rural tinha lá 30 milhões de patrimônio, ele conseguia pegar 60 milhões de crédito, porque ele pegava 30 milhões no banco, outros 30 milhões na revenda, não tinha nenhuma interligação, mas hoje a gente tem sistemas muito mais sofisticados e a gente hoje trabalha com aquela famosa venda forçada, né? Então, beleza, você tem 30 milhões de patrimônio, tudo bem, mas seu patrimônio, se a gente for fazer uma venda forçada desse patrimônio, a gente está falando de quanto? De 18, de 20 milhões? Então, na verdade, se você tem 30, o banco ou as revendas vão te ofertar só 50% desse valor e olha lá no melhor dos cenários. E se você já tem alguma restrição em alguma matrícula sua, é óbvio que você não vai conseguir pegar crédito daquilo. Então, hoje, os pequenos produtores que dependem de concessão de crédito, eles não conseguem produzir. E outro ponto, antes quem arrendava terra, que conseguia crédito de maneira muito facilitada, hoje não consegue. Porque se você não tem uma garantia real para poder ter acesso ao crédito, isso ficou muito mais difícil. Para você, Marcos, você que é da prática, que é um engenheiro, que vai lá na fazenda, que conhece a estrutura,
principalmente olhando com o olhar de quem está trabalhando para revenda, né, faz esse acompanhamento, o que você acha que vai ficar o futuro do crédito, principalmente da revenda? Somando a fala do Rafael, o que a gente notou, as revendas começaram a entender. Produtor que a revenda de insumo faz a venda para ele de repente abre uma recuperação com 250 milhões e ele tem de patrimônio 100. E isso sem se valor de mercado, se fazer uma venda forçada menos que isso. Então todo mundo começou a entender o quanto que o produtor brasileiro trabalha alavancado. Ou seja, um empresário normal, uma indústria, não consegue pegar esse tanto de crédito que ele extraiu lá, né? Que ele tomou, ou seja, mais do que o dobro. Então todo mundo começou, banco, tanto revenda de insumo, peraí, eu só vou conceder crédito para ele se eu tiver um mínimo de uma garantia. É igual o arrendatário hoje ele não tem garantia, só se ele dá a produção dele, então que dê a produção. Pegar só com limite de crédito por acreditar, ele já não está conseguindo mais, os bancos já estão fechando as portas. Revenda está começando a comportar também um pouco em limite de crédito, acreditando naquele produtor, mas grande parte pegando o CPR, ou seja, tendo a garantia daquela produção, entendendo de fato o local que ele vai plantar, né? Aí a revenda agrícola tem que fazer seu dever de casa, checar realmente se o local que ele está plantando é dele e está vinculado à CPR que está sendo, esse cheque, essa CPR está sendo dada para a revenda em garantia daquilo. Nós estamos em 2025, esse vídeo está sendo gravado aqui no meio do ano e a gente tem um contexto de guerra na Rússia com a Ucrânia. A Rússia é a principal criadora de insumos agrícolas, né? Até porque eles precisam muito, as terras deles são geladas, precisam de muita tecnologia. Nós estamos também em um contexto de guerra no Israel, que também é um produtor de insumos, né? Para plantar principalmente em locais mais áridos. Você acha que para o futuro, pensando na concessão do crédito, e também, porque essas revendas, elas revendem talvez produtos desses países. Como que você acha que vai ficar o futuro? Pensando em 2026, safra 26, 27, safra 25, 26, como é que vai ficar esse futuro, na sua opinião? Do modo bem generalista, a gente vai aumentar o custo dessa produção. Aumentando o custo, toda a cadeia acaba sentindo. Então, assim, agora no mercado ele se adapta bastante, né? Só que até ele se adaptar a isso, se acomodar, tem muita coisa para acontecer ainda que eu não vou nem tomar a partir de falar. Mas o custo da operação está ficando cada dia maior e o lucro está ficando achatado do produtor com uma atividade que é a céu aberto, que tem várias intempéries climáticas e várias dificuldades. A operação ela é muito extensa, tem muita margem para dar errado. Então, poucos dias de chuva, de seca, tira o lucro do produtor. Então, a atividade está se tornando, cada dia que passa, um lucro menor. Para finalizar, doutor Rafael, risco jurídico a gente não pode deixar de falar. O que você acha que o Congresso, o Poder Judiciário vai fazer para blindar o produtor rural, para blindar a revenda, para garantir esse acesso a esse crédito, principalmente do Plano Safra 2, que é um negócio que a gente fala muito aqui no Observatório Safra? Para a gente finalizar, o que você acredita que vai acontecer, safra 25, 26, 26, 27, no médio prazo? Não no longo, porque no longo a gente não dá para prever. Mas o que você acha, para quem está nos assistindo, entender o risco? Interessante sua pergunta, e eu estava até pensando justamente sobre isso. Porque eu acredito que hoje não se justifica mais, eu sou administrador judicial e a gente vê muito nos processos de recuperação judicial a explicação sobre a evolução da crise econômica ali do produtor. Eles sempre colocam pandemia, guerra na Ucrânia. Desculpa, mas para mim isso não serve mais de parâmetro. A gente já superou esses pontos. Eu acredito fortemente que hoje o que desestabiliza o nosso cenário são fatores internos, não são mais fatores internacionais, não é a guerra na Ucrânia que vai prejudicar o nosso cenário. A gente tem que entender que além das crises climáticas que nós vivenciamos, e a gente pode não se antecipar a elas, mas a gente pode de certa forma se blindar através de tecnologia, de manejo adequado, etc. Mas eu acredito que hoje o nosso grande gargalo seja política interna, ativismo judicial. A gente percebe, por exemplo, que recentemente o STF deu uma decisão que voltou
uma orientação do governo federal que o próprio governo federal tinha reconhecido que era um erro. O governo federal foi lá, aumentou o IOF sobre as operações internacionais e voltou atrás da medida. O que o STF fez por conta própria? Foi lá na canetada e falou assim, agora a gente vai voltar a tributar aqui, vamos taxar o IOF dessas operações. Com base no quê? Ativismo judicial puro e simples. Então, na verdade, hoje o que mais me assusta não é guerra. O que mais me assusta é a conduta, a política interna, o ativismo do Poder Judiciário, que é incontrolável, não sei onde isso vai parar, não acredito, infelizmente, que o governo federal seja competente para criar mecanismos de proteção e blindagem do produtor rural. Pelo contrário, na verdade, o que nós vemos é uma política governamental que coloca o pequeno produtor muito mais como um bandido, como um vagabundo, do que como alguém que realmente produz e salva o sistema alimentar brasileiro. A gente sabe que o governo federal ele não vai encurralar o grande produtor, por interesses econômicos muito claros. Nessa guerra interna que nós vivemos, num cenário político completamente desestabilizado e destruturado, quem sofre é o pequeno produtor. E a minha previsão nesse sentido não é otimista, pelo contrário. Eu acredito que o cenário vai ficar cada vez mais difícil, eu acredito que antes quem arrendava terra hoje não consegue arrendar. Antes quem arrendava, eu tenho vários clientes que estão com os pastos verdes e eles não conseguem arrendar. Por quê? Por conta de contextos de política externa, de taxação do governo norte-americano com o Brasil. Hoje a produtor, seja o produtor de carne, o produtor de leite, produtor de algumas frutas que são exportadas para os Estados Unidos, por exemplo, ele não quer produzir mais, porque ele não sabe se ele vai ter a produção dele estocada no Brasil ou se ele vai conseguir dar vazão. Então a gente não tem ideia do que o governo federal vai fazer. Mas a minha humilde opinião é que nós não podemos ser otimistas a isso. A gente tem, infelizmente, que ser alarmista. E eu acredito que 2026 nós teremos um ano pior do que 2025. Se nós, em 2020, vivenciamos ali a pandemia e nós demoramos ainda alguns anos, 2024, a gente ainda tinha uma marola daquilo, a gente ainda pode dizer que nós hoje colhemos os frutos da pandemia, com toda certeza, mas eu acredito que 2025, 2026, 2027, nós teremos anos ruins não pela pandemia, não por guerra, mas por ingerência governamental. Perfeito, e é assim o Observatório Safra faz, é assim que a gente pensa. É pensar o que aconteceu no passado, diagnosticar o presente e olhar para o futuro com segurança jurídica. Agora deixa eu puxar aqui uma pergunta, porque eu também quero ouvir a opinião do Eliseu. Só eu ficar falando aqui com o Marcos não faz nenhum sentido, eu gosto de ouvir o Eliseu, porque o Eliseu tem umas opiniões boas, né? Polêmicas, né? Mas vamos lá. Crédito comercial, como unir forças para vender mais e melhor? É possível o crédito e o departamento comercial falarem a mesma língua? Porque a gente sabe que dentro de um contexto de revenda, a equipe ali de vendedores, ela quer fazer o quê? Vender. O vendedor ele é comissionado. E às vezes, para forçar uma venda, ele acaba não sendo muito preocupado com as estratégias de venda, ele acaba não se preocupando adequadamente, por exemplo, com o preenchimento adequado ali de uma ficha. Como é que o crédito, a tomada de crédito e o departamento comercial de uma revenda podem trabalhar de forma mais unida, mais coesa, para vender não só mais, mas para vender com mais qualidade e ter um menor risco de inadimplência? Hoje a gente atende várias revendas de insumos agrícolas, né? Na hora que você vê o crédito que é dado para o produtor, né? Que a gente está chamando aqui de Plano Safra 2, que é esse crédito privado, né? Recurso privado da própria revenda, né? Que acredita no produtor rural, né? O vendedor, no caso dessa revenda, ele levanta as possíveis expectativas lá de aquisição de insumos. No segundo momento, faz a análise de crédito dele. O que é olhado na análise dele de crédito estritamente? Serasa, Bacen, um pouco daquele endividamento, né, que consta
E se não tem nenhuma negativação? Só que é o que a gente vem comentando. Paralelo a isso, não faz a segurança jurídica de como seria melhor vender para ele. Se seria vender via CTR, se é só via duplicata. Então, essas duas áreas não se comunicam hoje dentro da revenda. Ela faz a análise dela de crédito seguindo aqueles parâmetros. E sem segurança jurídica disso e sem garantia. Né? Só acreditando, ele tem patrimônio, se ele não me pagar, eu tenho uma duplicata, eu sigo executando. E se ele entrar numa recuperação judicial? Então eu vou receber daqui quantos anos? Ou seja, você está vendo que a cadeia está sendo toda afetada, né? Se o produtor está tendo dificuldade, vai no banco, não acessa crédito, não consegue, às vezes, pagar a revenda com um pouco desse crédito que pega em banco, e essa cadeia quebra, daqui uns dias é a revenda entrando também em recuperação e a gente colapsando todo o sistema. Exato. Até eu fugi um pouquinho da pergunta, mas a gente vê dentro da revenda de insumos agrícolas não ter a comunicação do jurídico com o crédito ali, a análise de crédito, o comercial em si. O que eu vejo assim, Rafael, eu consigo entender que dentro de uma empresa, principalmente que oferta crédito, há departamentos muito bem institucionalizados. Ainda que seja uma pequena revenda, ela tem ali uma pessoa que olha para a cara do produtor e fala, acho que dá para vender, sente a confiança. Só que tem uma questão que antigamente o crédito e a venda, e até a parte jurídica também, algumas nem têm o jurídico ainda, né? Algumas revendas infelizmente terceiriza o jurídico, mas havia um sentido de caminhar para o mesmo rumo. Era como se fosse uma corrida marcha, sabe aquela marcha que o cara corria devagar, mas todo mundo caminhando para o mesmo rumo. O problema é que hoje eu acho que virou um cabo de guerra. Hoje o cara do crédito segurando a corda, virou um cabo de guerra. E o cara da venda querendo vender. Porque o do crédito não ganha comissão. Quem ganha é quem vende. Então, eu acredito que harmonizar isso tudo num cenário de 2025, a gente está gravando esse vídeo hoje, entregando esse conteúdo hoje em meio do ano de 2025, não é tão simples mais. Não é tão simples. Principalmente se a pessoa que faz análise de crédito for uma pessoa com a cautela alta, ou o departamento tiver cautela alta. Para quem não entende isso, o dono da revenda, o gestor não entende, são pessoas que têm um prognóstico interno de sempre desconfiar, de sempre pensar 2, 3 vezes antes de dar um passo. É o ditado do índio, né? Diz que estava um índio caçando junto com um homem branco, e aí o índio virou pro homem branco e falou, tu tá correndo muito. Aí o homem branco, mas eu já matei 2 bichos. Aí ele falou assim, mas é tudo pequeno. Índio dá 9 vezes olha para depois dar um passo. O homem branco dá 9 passos para olhar uma vez. É a grande questão. Se o departamento de crédito for igual um índio, pensar muito, vai acabar acontecendo esse cabo de guerra. Contudo, eu vejo que hoje, na minha humilde visão, não é porque eu sou advogado, não é por isso mesmo, mas a figura do jurídico dentro de uma revenda, participando ativamente das decisões de crédito e venda, ele é fundamental. Mas como fazer isso sem transformar esse processo de venda num processo burocrático? Você como advogado, se você fosse entrar em uma revenda como advogado, o que você faria para reduzir a latência, o tempo de devolução dessa análise de crédito, mas sem perder a confiança nesse processo de pesquisa? Primeiro, instituir um procedimento básico, mas tecnologia em tudo. Só diminui tempo em empresas que investem em tecnologia. Então não tem hoje, principalmente falando de cenário do agronegócio, que quanto custa uma máquina de colher hoje? Sei lá, 3 milhões? Tecnologia pura tecnologia. Se o cara que planta, que nessa cadeia do agronegócio deveria ser a pessoa com menos acesso à tecnologia, o mais desprovido de conhecimento tecnológico, ele tem essa tecnologia ao favor dele, a revenda que oferta o crédito deve investir em tecnologia. Eu não estou falando de gastar 3, 4 milhões, mas investir em sistemas de busca, em um jurídico eficiente que tenha tecnologia, talvez fazer essa adequação, um sistema de crédito, uma política de crédito que seja afirmativa, critérios objetivos, não é olhar, sabe? Não sei se acontece isso, mas às vezes
muitos comerciantes, né? E aí o dono da revenda, o gestor, o vendedor, ele é comerciante. Não tem como, ele é um comerciante. O comerciante, ele olha o cara crachá. O cara estaciona num golzinho. Não, esse cara aqui não dá não. O cara estaciona num nó de RAM. Não, esse aí é bom. Mas se o nó de RAM for financiado? Entendeu? Então, assim, é tecnologia, procedimento e ter critérios objetivos. Então, se eu estivesse no lugar de um gestor, de um dono de revenda, pensando nessa política, pensando nessa insegurança que o mercado de crédito e venda está acontecendo dentro da minha empresa, eu teria isso. E, além disso, é um acompanhamento. Hoje, não dá mais para a venda não acompanhar o produtor rural. Esperar a data do vencimento para agir. Impossível. Segundo, não dá mais para você ficar aportando aquelas reuniões mensais de quanto você vendeu, falar com o vendedor. Não, isso tem que ser semanal, diário. Entendeu? Porque às vezes você está ofertando crédito ali, fechando um negócio com um cara que o jurídico não aprovou. Ou às vezes o crédito está negando o crédito com um cara que tem lastro. Mas é porque você está com desconfiança com esse cara, entendeu? Então, assim, na minha visão, é acompanhamento a palavra e tecnologia. Sem tecnologia, eu acredito que as revendas vão entrar num colapso total. Até porque até hoje elas investiram bem, mas minimamente. É um sistema de gestão, acessar o Bacen, investir numa pessoa que tem um conhecimento tecnológico um pouco mais aprofundado. Mas hoje tem sistemas para tudo, cara, para tudo. Inclusive, dá para até você desenvolver o seu próprio sistema, se você quiser. Hoje dá para você pegar a ficha cadastral, as matrículas, por exemplo, do produtor, o projeto que ele apresentou ali para pegar aquele insumo e conversar com o seu engenheiro agrônomo para verificar se realmente dá para produzir o que ele está prometendo, condensar isso tudo e jogar numa inteligência artificial e ela falar para você, é viável. Tem tantos por cento de possibilidade do cara produzir. Isso aqui não dá para fazer porque tem essa análise do solo. Até com... Você corre risco... Você diminui o seu risco. Você não deveria vender essa quantidade. Você não deveria vender essa quantidade. Participa. A inteligência pode te entregar isso assim, ó, em 1 minuto. Então, para diminuir o tempo, Rafael, respondendo ao seu questionamento, eu acredito que tecnologia e acompanhamento é básico. E vai resolver, nesse momento, 2025, 2026, esse problema. Pode ser que em 2027, 2028, sei lá, a gente tenha aí novas tecnologias, porque todo dia nasce tecnologia para o agronegócio, todos os dias. Inclusive, o Observatório Safra provavelmente daqui a um tempo vai ter um dispositivo tecnológico para ajudar o pessoal a pelo menos fazer uma análise de crédito mais criteriosa. E eu entendo que eu estou mais ali na área, ali, vivenciando o dia a dia de uma revenda de insumos, conceder o crédito e acompanhar até o recebimento. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois, que são administradores judiciais de recuperação judicial e são advogados de recuperandos, né? No caso, produtores rurais. E o que todo dono de revenda, nesse caso, ele não quer participar da recuperação, ele não quer que o crédito do seu produtor esteja dentro da recuperação, ele não quer receber com 10 anos, sem deságio. E o que vocês, como administradores e advogados de recuperando, ver como é que a revenda está participando da defesa desse crédito que está habilitado, como é que ela vem comportando ali dentro? Tem advogados bons que estão sabendo habilitar, estão sabendo ver a natureza correta do crédito, a documentação, ali que a gente vê a documentação que a revenda utiliza, né? Como é que é o teor da CTR dela, como é que é feita a duplicata, se tem assinatura de canhoto. Ou seja, tem muito advogado de revenda de insumo conseguindo tirar aquela dívida da recuperação judicial e ficando fora dessa recuperação? Vamos lá. São várias perguntas dentro de uma só. Mas a grande realidade é que no agronegócio existem excepcionais advogados. A gente tem que partir desse ponto. Tem muito bom advogado do agronegócio, inclusive advogado para revenda. A grande questão é recuperação judicial não é exclusiva de agronegócio. Então, quem conhece de agronegócio, provavelmente tem uma grande probabilidade de não conhecer de recuperação judicial. Então, ele é muito bom em agronegócio, ele é muito bom em contrato, ele é muito bom em gerar documentos contratuais, mas recuperação judicial é outro. É porque é uma realidade nova, né? É totalmente uma realidade tem poucos nova. comportamentos, muita Então, a particularidade. gente tem que dividir isso. Nas recuperações judiciais, aí eu posso falar das que eu atuo, tanto como administrador, como advogado de devedor. A grande maioria das revendas não tem um porte de documentos adequado para tirar os créditos.
da recuperação judicial. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós estamos num patamar, se fosse colocar ótimo, bom, regular e péssimo, regular. Não estou falando que está péssimo não, mas regular. Já teve péssimo. Há 4, 5 anos atrás, quando a gente começou a mexer com isso, a revenda nem aparecia no processo, então era péssimo. Hoje ela aparece, já é regular. Agora consegue tirar? Por muitas vezes consegue. Em alguns casos eu já vi retirando. Mas conta muito mais com sorte do que realmente com planejamento de retirar esse crédito. Sim, vocês têm algum exemplo até para ficar mais Eu tenho um claro, exemplo muito bom de uns erros que a revenda faz, do documento, olha só, eu tenho um exemplo de como um credor que trabalha bem feito pode mudar toda uma estratégia de uma recuperação judicial. Fui contratado uma vez para atuar em segundo grau, em grau de recurso, contra um agravo de instrumento, um recurso que um banco havia feito numa recuperação judicial de um produtor rural. Porque tem aquela questão, né, e nós já falamos isso, tem outros vídeos aqui, do prazo de 2 anos. Então, para um produtor rural ingressar com seu pedido de recuperação judicial, ele tem que ter comprovadamente um prazo de 2 anos de atividade como produtor rural para poder fazer esse pedido de recuperação, né? E aí ele precisa ter um registro na junta comercial. É um requisito obrigatório que a lei exige, mas que nem sempre os juízes analisam. Porque, poxa, se eu comprovei ali meu prazo, já está mais do que evidente que eu sou produtor rural e o juiz defere o pedido. E foi o que aconteceu nesse caso. O juiz deferiu o pedido, mas o banco, de maneira muito inteligente e estratégica, recorreu do deferimento da recuperação judicial, porque ele não tinha o prazo ele não tinha feito antes do ingresso da recuperação judicial o seu registro lá na junta comercial. A recuperação judicial já tinha sido deferida, aquele prazo de suspensão, né, que a gente chama de stay, já tinha sido deferido, tudo perfeito ali para o devedor. O banco foi lá e conseguiu reverter e acabou com a recuperação judicial. Então, Deus mora nos detalhes, né? E detalhe muda um jogo. Esse caso foi um caso em que um banco, não foi uma revenda, mas foi um banco, recorreu do deferimento e conseguiu acabar com a recuperação judicial. Pô, salvou o crédito dele, né? Salvou de todo mundo, no caso. Quantas vezes detalhes, minúcias passam despercebidas num processo de recuperação judicial que uma revenda poderia agravar, por exemplo, de uma decisão, porque a gente fala aqui de maneira muito objetiva, eu vou recorrer do meu crédito. Tudo bem, mas vamos pensar de maneira um pouco mais abrangente? Será que a documentação, porque a relação de documentos para poder deferir uma recuperação judicial é uma relação extensa, é difícil você conseguir todos os documentos, você conseguir gabaritar, tirar nota 10 com todos os documentos. Eu tenho certeza que a grande maioria da documentação, em todos os processos de recuperação judicial, um erro tem. E um errinho, você pode postergar o deferimento de uma recuperação judicial e nesse meio tempo aqui, 30 dias, 40 dias pro produtor rural conseguir um documento, meu amigo, aí você, enquanto revenda, você cai de cabeça e consegue satisfazer seu crédito sem entrar na recuperação judicial. É uma das formas inteligentes de trabalhar. Exemplo, você ver aqui, eu já vi caso de revenda que estava em recuperação judicial que eu atuava, em que houve divergência de valor de crédito. O devedor falou que a dívida era de 400 mil. A revenda falou, não, é 1,5 milhão. Tem 1,1 milhão aí que você não colocou. E apresentou uma duplicata ali, tudo certinho. Problema. Foi a gente chama de apurar os 9 fora, não tinha os canhotinhos das entregas, dos romaneios. O produtor ganhou por isso. Tinha a saída do material, né, para o deslocamento, mas não tinha o canhoto. E aí apura 9 fora, ficou 1,1 milhão. Aí o que vai acontecer com a revenda? Provavelmente ela vai ter que entrar com ação para provar, chamar testemunha para ver se entregou. Ela vai ganhar os 1,1 milhão depois? Vai.
Vai ganhar. Mas de que forma? Aí, meu amigo, o tempo que ela vai ganhar, dependendo do estado que estiver, Goiás aqui, pelo menos 3 anos. Se estiver em Minas, 2 anos. Minas anda um pouquinho mais, depende do lugar em Minas. Se for mais perto do centro ali, 3, 4 anos. Se for mais afastado do centro, 2 anos. Se for Mato Grosso do Sul, 2 anos também. É isso. A grande realidade é essa. Por eu vou dizer um vacilo, mas uma falta do entregador pegar a assinatura, ou talvez o arquivo da revenda não estava bem adequado, a pasta do cliente lá, não sei como é que chama tecnicamente lá dentro da revenda, mas a pasta do cliente não estava com os documentos todos certos, não tinha uma foto da entrega, não tinha um vídeo entregando, entendeu? São coisas que são simples. Mas o juiz vai acreditar em mim, ué, acredita no que está no processo. Mas eu sou um cara que tem 30 anos de empresa, não importa. A grande diferença no processo judicial é quem prova. Ponto, acabou. Então, há sim casos em que eu acredito que pode-se melhorar documentos, pode-se melhorar. Exemplo, também, fácil para quem está nos assistindo entender. O produtor entrou com a RJ e botou seu crédito lá. Aí ele vai lá e mente. É uma duplicata, mas não é uma CPR. Você tem um prazo, 15 dias. Para você impugnar. Tem a data exata que começa, a data exata que termina, não é no início, bem no iniciozinho da recuperação. Você não faz. O que o advogado faz? Ele vai lá e fala, sou contra, e não sei o quê, é só ir no administrador judicial, falar, não é duplicata não, é CPR, tá aqui, ó. Tira eu, meu amigo. O administrador tira sozinho, sem o juiz. Olha o poder que o administrador judicial tem. Já tirei créditos. Eu tirei por falar assim, cara, não tem defesa, não tem como não tirar. É claro, né? O título é claro, está bem organizado, bem documentado, existe uma cadeia e que também provou. Seu título tem que estar bem escrito. Né? Não, a cadeia provando, o documento bonitinho, organizado, assinado, devidamente assinado pelo avalista, quando precisa de avalista. Nós temos lá a cadeia da entrega dos insumos, os recebimentos, os romaneios, depois tem lá monitoramento da plantação, da entrega e provando que o produtor estava desviando, emitindo a nota no nome de outro. Eu pensei comigo como administrador, eu vou ajudar esse produtor aqui, eu vou tirar a dívida da revenda da RJ, porque se eu manter ela na RJ, vai provar má fé. Olha isso, provar má fé. Qual que é melhor? Tirar a dívida. 1 milhão e pouco, tira. Porque é melhor do que a má fé. Um processo de recuperação judicial de má fé, meu amigo, ele vai acabar numa falência. Crime falimentar. Eu ia entrar no outro ponto. Além disso, a má fé dentro do processo judicial de recuperação judicial, o produtor, você que está me assistindo, se ele age de má fé dentro do processo de recuperação judicial, existem crimes específicos. São 3 tipos de crime. Cadeia, meu amigo. Cadeia. Além de ter que pagar o prejuízo. É um crime financeiro também, né? Então, mas da cadeia, até 6 anos de prisão, dependendo dos agravantes que tiver. Imagina, o cara entra com um processo de recuperação judicial para tentar recuperar e no meio do processo, por uma tecnicidade, vamos dizer assim, um descuido do advogado do produtor rural, a revenda consegue provar que ele praticou um crime. Cara, você acha que ele não vai querer negociar? Ele vai querer negociar. Então, resumindo, revenda de insumos agrícolas, preste atenção. Se você habilitou nos créditos, vamos lá, me ajuda. Se você habilitou... se você está habilitado no processo... Primeiro, se você sabe se o cara entrou em recuperação... Tem um negócio aqui, existe um abismo aqui, Marcos, que a gente está falando na internet. Tem muitas revendas que sabem que o cara entrou em RJ. Tem outras que nem sabe. Vai descobrir, o plano já foi aprovado. Já foi aprovado, né? Então, primeira coisa, descobrir se o seu cliente está em RJ. Fazer pesquisas regulares dos seus clientes da situação processual. Ponto 1. Ponto 2, se habilitar no processo. Tô aqui. Ponto 3, impugnar seu crédito com o administrador judicial, no mínimo. Certificar se a classe está correta, né? Classe e valor. Classe e valor. Quarto, impugnar judicialmente. Existe uma segunda oportunidade para qualquer credor impugnar judicialmente. Quinto, analisar a documentação para ver se tá tudo do certo. processo para saber se eventualmente você consegue derrubar a própria recuperação você judicial. Não tem nenhuma má fé lá. Se você, Isso. Você vende para esse produtor rural, você conhece um pouco. Sim, nem só má fé, Marcos. A lei fala de pelo menos 20 documentos específicos contábeis. Sendo bem sincero, acho que nem as revendas conseguiriam entrar em RJ. Muitas delas. Porque tanto que os documentos são difíceis de conseguir. Não cumprir os pré-requisitos. Então, aí o produtor junta 19.
A lei fala que tem que ter os 20. Até mais de 20, estou dando um número aqui hipotético, tá? Então, se a revenda consegue provar que só tem os 19, ou que os 20 juntados está fora do padrão, pronto, derruba a RJ inteira e o seu crédito fica de fora. Você vai estar ajudando todo mundo, mas tudo bem, você está ajudando a si mesmo. É assim que funciona o jogo. Aquele castelinho de Lego, né? Que você tira uma peça aqui e o trem desmonta todo. É assim que funciona. Então, exemplo, é um exemplo, não é bobo, mas é erro comum. Né? Assinatura do contador e do produtor nos balancetes. O cara vai lá e junta um monte de balancete, bonito, tá tudo certo, provando a crise que tá gastando, que não tá... Cadê a assinatura? Não tem. Vai indeferir uma recuperação? Não, mas você ganha um prazo maior. Você entendeu? Até assinar a documentação, você consegue por fora o arresto ali dos grãos, enfim, resolver o problema. Entendeu? Você consegue... Vamos imaginar que num cenário que o cara protocolizou um pedido de cautelar, que é para ter 60 dias para depois entrar com a RJ. Já tá, não precisa pagar ninguém nesses 60. Mas se você prova dentro desses 60 que ele está errado, ele não ganha os 60. Tu tem 60 dias para entrar com a execução. E ó, lenha, madeira para cima e leva. Você vai restar seu grão. E outra coisa, né? O bom do agronegócio é isso, você tem prazo para colher, entendeu? O próprio fruto precisa do prazo certo de colher. Então você tem que aproveitar esses momentos. Agora, tem gente que não se preocupa com isso, acha que isso é gasto, enfim, aí... E dá como, a gente vê muita revenda dando aquilo como perdido. Não fazendo nada, já absorvendo perdido. Infelizmente é perdido. Tem casos que realmente é perdido. Você perdeu os prazos tudinho. Eu te falei de 5 coisas que você podia fazer. Você não fez, perdeu. Você vai receber 5, 10% em 10 anos, sem juros, sem correção monetária. E pronto, acabou. É isso aí. E homologado na justiça. Vamos mais uma? Vamos lá. Deixa eu tirar mais uma então. Vamos ver. Política de crédito no agro. Você está guardando, será, a sua política na gaveta? Às vezes a revenda tem um documento muito bom. Não, então se o problema é política de crédito, se eu preciso documentalmente fazer algo muito bem feito, eu fiz. Contratei um advogado, fiz no ChatGPT, fiz uma análise, uma política maravilhosa, mas eu guardo essa política de crédito na gaveta. Será que a política ela é só um documento burocrático ou tem formas de você aplicar uma política na prática de maneira bem trabalhada e aquilo salvar o crédito ali de uma revenda? O que você me diz? Eu já te adianto que as revendas que nós atendemos, grande parte tem a política, mas está na gaveta. Ela nunca precisou implementar tanto essa política pelo fato que sempre o negócio foi muito informal ali, a relação do vendedor, da revenda com o cliente. Então eu sei como é que está na casa dele, eu entendo o quanto ele produz, eu tenho aquela aritmética dele ali, eu vou na confiança mesmo. E o crédito dele está passando porque ainda não tem nenhum Serasa, ou seja, vai muito por cima. E de uns tempos para cá, vamos dizer 2, 3 anos aí, começou a disparar esse tanto de recuperação. E aí a revenda falou, mas eu nunca pensei que ele iria entrar, ele é um produtor bom, ele tem caráter. Só que a revenda de insumos não entendeu que ele pegava financiamento com alienação fiduciária. E ele teve que dar algumas pedaladas no passado e não teve como ele acessar crédito se não fosse com alienação. E aí é onde estourou essa revoada aí de recuperação judicial. Ou seja, a revenda de insumos, ela tem aquela política na gaveta e ela faz a análise de crédito isolada com a segurança jurídica, ela não tem a segurança jurídica disso. Então, porque ela nunca precisou, ela nunca foi confrontada, nunca ninguém chegou e falou, sua CPR não está válida, essa duplicata sua não está válida, você não assinou... Ela nunca teve isso, essas indisposições. Ela começou a ter agora que ela está começando a movimentação de melhorar a constituição da documentação, ver se, peraí, eu estou fazendo uma CPR, será que ela está válida? Os critérios que eu estou utilizando aqui, a minha duplicata, agora que ela está começando a fazer essa junção. Então é novo o jurídico com a revenda de insumo. Tem umas poucas que nem tem jurídico interno, terceiriza um advogado que às vezes nem é especialista nisso. É especialista civil, ele não sabe trabalhar nem com a execução de um produtor, ele não tem nem noção onde achar os patrimônios de um produtor, né? Onde achar se ele realmente tem
tem fazenda, se ela está registrada, se ela só está com posse, se ela só está no INPE. Então, assim, é particularidades que ele nem entende. Então, ela está começando essa política agora, formar ela agora. Tem uma questão que eu vejo assim, quando se fala de empresarial, gente, eu vim do mundo empresarial para o mundo da RJ. Então, eu sou natural de empresarial, cuidar de empresas. Rafael, eu acho que até treinamento da equipe faz com que a política de crédito fique na gaveta. Não adianta nada, você vai lá e coloca na parede missão, visão, valor, política de crédito, bota um quadrão lá. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. E a equipe não foi treinada, o vendedor não sabe. Ele pode até ser orientado, mas saber e ser orientado são coisas totalmente diferentes. Então, eu vejo hoje, 2025, meio do ano, se você tem uma política de crédito e ela não está na ponta da língua da faxineira do teu negócio, tá alguma coisa errada. Eu tô sendo bem assim, forte de dizer isso, mas é porque a grande realidade é essa. Imagina uma revenda que tem filial ainda. Poxa, se na matriz o vendedor não sabe, imagina na filial. Imagina na filial, que talvez é distante. Talvez você montou uma filial para atender um grupo específico de cliente seu. E aí, meu amigo? Então, eu vejo que a prática da política de crédito, primeiro, você tem ela escrita? Então começa aí, né? Não, tem, beleza. Se ela está escrita, está treinada com a equipe, a política é viva ou ela é uma letra morta? Não, ela é viva, beleza, mas ela está sendo atualizada? Então a gente vai chegando, o negócio vai chegando num nível em que, na minha visão, pouquíssimas empresas estão adequadas hoje a trabalhar com pelo menos 60%, 70% da política de crédito que ela mesma implementou. Pouquíssimos. E sem atualização, né? Sem atualização. Não, lá em 2010 eu fiz uma política de crédito, chamei uma consultoria, fiz uma política certa, correta, beleza. Tá tudo certo até aí. Eu coloquei treinamento, beleza. Mas aplicar isso 100%, eu acho muito difícil. Olha só, deixa eu fazer uma analogia aqui. Nós estamos aqui do lado de um piloto de avião, né? E quando você vai voar, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Checklist. Checklist é importante? É tudo. É fundamental. A aviação, a segurança dela está toda. Mas é possível fazer um checklist de forma automática e você pular algumas etapas? O checklist está ali na sua mão. Ele é importante. Mas o checklist, não vou dizer que o checklist é falho, mas a ação humana sobre o checklist é falha? Você pode errar, não pode? Pode. Às vezes você dormiu mal, você pega o checklist, pula ali umas 2 etapas. Mas ela mitiga bem, o checklist mitiga bem. Você tem um checklist que ele já serve de uma camada de proteção, mas isso ainda pode levar à falha humana. E aí, para que eu preciso, por exemplo, fazer cursos anuais como piloto, se eu tenho um checklist? Então não adianta só eu ter um checklist bem feito, ele é extremamente importante, fundamental. Mas o piloto de avião, ele precisa fazer cursos regularmente. O que eu quero dizer com isso? Não é só o documento ele é extremamente importante, ele é uma bússola para a nossa vida. Mas existe um aspecto humano comportamental que a gente precisa se preocupar. Então, se a empresa, se a revenda não treina, não capacita a sua equipe, aquele procedimento, as políticas de crédito vão ficar dentro da gaveta. Para isso, você precisa muito mais. Você precisa transformar uma política de crédito na cultura do seu negócio. Mas chegou o fim da linha, né, agora. Então as revendas estão entendendo que precisa de Será que está entendendo mesmo? Seja sincero. Acredito que... Eu sei que você atende muitas, mas... vai tá começando a entender. Às vezes você acha que a água tá batendo no pescoço e aí... É mais por isso ou por prevenção? Não. É por desespero mesmo. É por desespero. Chegou no fim Infelizmente, da linha, Chegou no fim da linha. A dor chegou. Tá aí. Tem muita revenda aí com 30, 40... Vamos falar, produtores em recuperação, isso representa para ela às vezes 10%. A revenda hoje, se você for fazer uma margem de lucro, hoje de insumo, vamos falar que é de 3% a 5%. Então, na hora que ela toma uma inadimplência, isso impacta, que o volume é muito alto dos valores, mas a margem de lucro é baixa. Então, um produtor te dando um prejuízo de 300 mil, quantas vendas você precisou que você ganhou 5%? Nessa que você tomou prejuízo. Na sua analogia, um prejuízo de um RJ de 300 mil, por exemplo, você precisa vender 10 milhões de produto. Tipo isso.
Vamos fazer então. muita Então, coisa. assim, o risco da atividade é alta. Então, a revenda que ela nunca sofreu tanto com essa inadimplência, tanta recuperação, que não tem o que fazer, né? Ela começou ela entendeu, mas ainda não compreendeu para começar a buscar suporte de como superar isso, porque ela já está tão preocupada no financeiro, aí ela está começando a ficar receosa de vender. Né? Então elas não sabem como vender, quais títulos eu vou utilizar, porque eu falei, isso tudo entra em recuperação, eu vou vender para o conhecido, continua vendendo por de confiança, entra em recuperação. Então assim, olha a cadeia também, daqui um pouco tem já, no Paraná tem muita revenda de insumo entrando já, tá? Eu estou te falando que já foi protocolada, semana retrasada eu já vi umas 3. Do Paraná, que é uma região antiga, né? E muito rica, né? E muito rica, por sinal, um dos PIBs. Desenvolvida também. Já tem revenda. Então, assim, tá devagar ainda a reação dela, mas já estão entendendo que precisa de uma segurança jurídica para vender melhor, não só a segurança jurídica, e uma análise de crédito. Ou seja, a análise de crédito, ela virou segurança jurídica. A análise de crédito junto com segurança jurídica, não tem jeito dos dois. Entendi. Caminhar. Você já tem que vender pensando se os títulos que você está vendendo, a forma que você está vendendo, se caso ele não pague, qual que é a minha expectativa de receber? Ele tem patrimônio compatível com aquilo, o tempo que eu vou demorar para reaver meu dinheiro, né? Meu título vai estar válido dentro da recuperação, vou estar do lado de fora, vou na classe de credores, vou estar dentro. É isso. O Observatório Safra faz isso, analisa política de crédito, analisa o comportamento interno das empresas e principalmente entregar aí segurança jurídica para quem oferta crédito no Brasil. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma, agora é a sua vez. Minha vez aqui. Ah, essa é boa. Venda no prazo sem o banco, que é o que a revenda faz, né? Como transformar ativo sólido em recebíveis certeiros. Você tem um ativo a receber e transforma, né? Como é que você faz para poder criar sua própria política? Agora vamos falar do aspecto técnico da política e transformar o ativo que você vai vender em uma segurança do recebível. Você que já fez isso, assim, me dá 2 dicas, só 2, não fala muito não, porque o Observatório Safra está aqui para isso, né, gente? Me dá 2 dicas assim da prática de mudançazinha na política de crédito. Mudançazinha não, mudança considerável, né? Parece simples, mas isso muda muito no jogo. Que você fez, implementou e garantiu o recebimento, sei lá, ou garantiu a segurança jurídica. 2. Você tem 2? Tem. 2 exemplos? Eu como revenda de insumos, eu venderia só com CPR e eu acompanharia todo o desenvolvimento, desde a instalação dessa lavoura, desde o plantio até a colheita. Eu realizaria pelo menos 3 visitas na área, o consultor que fez a venda, né, da revenda, acompanharia e checaria se essa matrícula CPR e matrícula, se eu estou realmente dentro da fazenda no qual o produtor fez o compromisso comigo de me pagar em grãos, ou seja, certificar. Você já deu 3 já. Já deu 3 dicas. dicas. No local Você já deu 3 dicas. A lavoura está sendo instalada no local da minha CPR da revenda agrícola. Certo. Essa aqui. Então agora fala porque a CPR... eu vou ter que falar para ele falar, senão eu vou falar 10 vezes. Agora falando com o advogado, das 3 que ele deu as dicas, o que isso impactaria lá numa recuperação judicial, ou impactaria num processo que você vai executar mesmo para a busca do grão? O que isso impactaria? Olha, busca de informação, celeridade, porque se eu acompanho aquela produção de maneira incisiva, eu estou ali de cima, eu tenho muito mais chance de provar para o juízo, por exemplo, a urgência no deferimento ali de uma medida de arresto de grãos. Sabe o cheirinho? Costumo dizer que a recuperação judicial ela tem cheiro. Você percebe o comportamento do devedor quando ele vai entrar em recuperação judicial. Se você está ali em cima e se você percebe que o comportamento dele, ele está vindo para cá, de repente ele vai tangenciar para cá. Opa, alguma coisa mudou. E aí você, através da sua equipe jurídica, tem condição de atuar de maneira muito rápida, porque, infelizmente, a justiça ela é morosa. Então, se você espera o comportamento mudar, o seu devedor colhe o grão, meu amigo, acabou. Você tem que estar ali de cima.
para conseguir uma tutela de urgência de maneira muito rápida para conseguir garantir a satisfação do seu crédito. Então, acho que a celeridade na tomada de decisão e a forma como você busca essas informações para que você consiga municiar o processo, para que você consiga juntar tudo isso, colocar no processo para o juiz entender de forma muito clara e rápida o que você está querendo e por que a sua medida tem que ser tomada de maneira tão rápida assim. Na prática, então, nós estamos falando de desenhar para o juiz, né? Desenhar. É desenhar, é tirar foto, é subir drone, Entendi. sabe? É ter uma equipe que você vai mostrar, é filmar. Sabe, você tem que ir lá, é difícil explicar sujar isso. o sapato de terra, você tem que ir lá na terra e mostrar realmente o que está acontecendo. É porque é difícil explicar, porque o revenda nunca precisou fazer isso. Nunca. Agora vai precisar fazer. Né? Então, o que eu vejo na sua fala aqui, e você já deve ter feito isso, tem algumas explicações aí por trás. Era para ser só 2, você deu 3, mas não tem problema. Mas olha aqui, você falou que precisa um consultor que vendeu ir lá acompanhar. Esse cara tem que tirar foto. Essa foto tem que ser tirada como? Isso tudo tem que ser feito no treinamento. Tem esse meandre aí. Porque hoje, eu falo como advogado, o bom advogado, o bom escritório, o observatório, o marketing engenheiro, não é o cara que está preocupado apenas lá no processo. Ele está preocupado em organizar aqui internamente, background, né? Os bastidores da empresa, para que quando precise exteriorizar isso num processo judicial, a gente consiga aí resolver de forma célere, rápida, né? É isso na prática. Você me falou também que você venderia apenas em CPR. Opa! CPR também tem algumas implicações, né? Não é fácil fazer um título, vai lá e pega o modelo na internet. Não é um contrato que você vai comprar na papelaria, né? O contrato de locação. Eu já vi, inclusive, gente fazendo arrendamento com contrato de papelaria. Estou só comentando aqui, passando, mas é porque se tem gente com capacidade de fazer um contrato de arrendamento comprando na papelaria, provavelmente vai ter gente fazendo um CPR pegando o modelo da internet. O modelo da internet é ruim? Não é ruim, mas ele é específico do teu negócio. Mas eu posso falar uma coisa para finalizar aqui e a gente pegar uma outra pergunta, que pode ser algo até duro. Quem faz esse tipo de coisa, quem tem, Marcos, esse tipo de conduta, não respeita seu negócio, não respeita seu patrimônio. E vou dizer mais, é doído falar isso, merece quebrar. Porque se você não tem cuidado, não tem cautela com o seu negócio, com a tomada de crédito, com o seu cliente, você merece quebrar. Você não é profissional. Você é um mau empresário, você é um mau produtor, você é um mau vendedor e dentro do mercado, o mercado ele não privilegia o mau profissional, ele não vai privilegiar uma empresa ruim. Essa empresa quebra e talvez quem está assistindo a gente, é duro de dizer, mas talvez você tenha quebrado por incompetência, por ingerência sua. Se você tem seriedade no seu negócio, se você respeita a sua operação, você precisa contratar a equipe. E aí, a referência de barato ou caro é muito singela. Se você acha que é caro contratar o serviço do Marcos, que muitas vezes ele mesmo vai pilotando um avião para ir lá na fazenda, para subir um drone, se você acha que esse serviço é caro, se você acha que a nossa análise jurídica é caro, tudo bem. O prejuízo que você vai ter tomando um calote vai ser maior. Só não chore depois pela sua ingerência. Caro é receber 10 anos, né? Sem correção, dentro de uma recuperação. É difícil. E o pior do que isso, né? Olha que interessante. A gente está num momento, povo, falando de SG, de cultura empresarial, de gestão empresarial. E a minha visão que nós conversando, percebi isso mais agora ainda, o empresário que não se preocupa com a política de crédito dele e virar a cultura da empresa dele, ele é tão negligente quanto aquele que é malandro no mercado. Exato. Ele é isso, entendeu? Assim, entendeu? Do mesmo jeito que o produtor rural tem fumaça, tem cheiro que vai entrar em recuperação judicial, a revenda ruim também tem cheiro de má gestão. Tem cheiro. Perfeito. Tem cheiro, cara. Tem cheiro, não tem como. Porque nós estamos passando por um momento, não é uma percepção do Observatório Safra, é uma percepção do mercado. Você pode ir em qualquer escritório de advocacia, qualquer escritório de contabilidade, qualquer engenheiro agrônomo que trabalha com revenda, todo mundo sabe, é um fato público e notório, de que a análise de crédito para esse plano Safra 2, que é das revendas, ele está
passando por um momento delicado. Há muita incerteza, é areia movediça, a revenda está pisando e não está sentindo o chão para ofertar crédito. Então você tem que mudar suas políticas, mudar sua conduta, porque o que te fez chegar até aqui não vai te fazer chegar muito longe mais. A verdade é essa. E a visão, deixo bem claro aqui, que nós formamos aqui essa marca Observatório Safra, que é nada mais a visão do engenheiro agrônomo. Sou advogado, trabalhei por muitos anos, trabalhamos com alongamento de dívida rural, então sou perito avaliador de fazendas também, então minha história é voltada dentro do agronegócio. Aí estamos aqui juntos, vocês são advogados e administradores judiciais de recuperação judicial, ou seja, a gente está só falando de aspectos vindouros, o que vem dando certo nesses últimos comportamentos. Então a gente se uniu justamente para juntar forças para prestar em um serviço com maior excelência e qualidade. Ou seja, nós estamos nos 4 lados do campo aí, do agro, aí, dessa segurança jurídica aí, e cada dia a gente aprende mais o tanto que vem mudando os comportamentos, né? Eu vou dar um exemplo. Há 20 e tantos dias, estou gravando aqui em julho, mês de junho, o STJ diz que dívida de cooperativa não entra mais em RJ. Simples. Do nada. Não foi tão do nada assim, mas até o dia 23 de junho entrava, dia 24 de junho não entrava mais. Então, o mercado muda muito. E a cultura das empresas, a cultura do Observatório Safra é se atualizar o tempo inteiro. Entendeu? É se atualizar. E dos comportamentos vindouros, o que vem dando certo, o que deu certo para trás, o que vai dar certo para frente. Ou seja, quais são as CPRs que vem dando certo, que de fato fica fora de uma reparação judicial, qual que são o modelo correto de... Qual que é a duplicata que é boa também? Contrato de arrendamento, o que as recuperações judiciais a nível Brasil, quais que são os melhores títulos, o que vem dando certo, o que vem dando errado, o que não se deve fazer? O que deve? Vamos lá, eu vou pegar agora mais um, pra gente caminhar aqui. Acho que nós já fizemos alguns. Esse aqui nós já falamos sobre ele, mas eu acho que o Dr. Rafael vai falar melhor sobre esse aqui e o Marcos vai falar mais do aspecto prático. Primeiro, qual a diferença da CPR física e a CPR financeira? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, aí é o aspecto prático. Quais são os erros que você já viu cometidos em CPR? No papel mesmo, documento. Quais são os erros que tinha? Então vamos lá, primeiro, não briguem para responder não. Primeiro, Rafael, diferença de CPR física e financeira. Bom, a CPR, ela é uma promessa de pagamento. É uma cédula, um título, um contrato, né? Uma promessa de pagamento. Eu estou pegando um crédito, esse crédito ele pode ser tomado através de dinheiro mesmo, ou através de insumos para a produção, né? E aí a gente tem 2 tipos de contrato. Nós temos um contrato que é chamado de barter, né? Que é um contrato de promessa de entrega de coisa certa. O que é entrega de coisa certa? Eu estou te prometendo que daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui 1 ano, eu vou te entregar uma quantidade específica de soja. E a soja, ela tem muitos tipos, né? A soja, ela não é... Soja não é um grão único, ela tem uma modalidade de espécies diferentes de soja. Sempre é no padrão de exportação que você vai entregar. Exatamente. E aí você, então, nesse título, né, nesse contrato, você vai delimitar exatamente a quantidade e a espécie do que você vai entregar. E o local de entrega, né? O local de instalação da lavoura e o local de entrega. Você coloca nesse título uma especificidade de coisas. Quem vai entregar, quem vai buscar, como vai ser feito, a quantidade, o que vai acontecer se perder o grão. Então você pode colocar uma série de questões. Isso é tido como a CPR física. Por que física? Porque você vai pegar a coisa, né? O produto. Você entrega o produto. Você entrega o produto. E você então tem a CPR física, que é essa que nós falamos, e a CPR financeira, que é uma operação muito mais comum para bancos, por exemplo, porque banco lida com dinheiro, né? Banco ele não tem via de regra, cooperativas de crédito não tem via de regra uma estrutura de logística que comporte, por exemplo, o recebimento de grãos. Então, você tem uma operação de empréstimo, por assim dizer. É como se fosse um empréstimo, né? Então, CPR física.
Aquela operação onde você se compromete a entregar a coisa, o grão. E na CPR financeira, você se compromete a pagar o dinheiro, com juro, correção, enfim, com todas aquelas especificidades que foram colocadas no contrato. E qual que é a diferença crucial entre as duas? Já é pacificado o entendimento que a CPR financeira, ou seja, o pagamento de dinheiro, você pode colocar na recuperação judicial. Por quê? Porque é dinheiro. Na recuperação nós estamos discutindo o quê? Dinheiro. Agora, CPR física você não coloca na recuperação judicial. Por quê? Porque é uma obrigação de entrega de coisa certa, de um bem específico, do grão, e você não discute numa recuperação judicial o grão. Você não vai depositar, você não vai pagar, você pode colocar, enfim, mas você não vai depositar na justiça o seu grão. Você deposita dinheiro, você está discutindo dinheiro e não coisa, não grão. Então, como é uma obrigação de coisa certa, isso não entra na recuperação judicial. E só complementando agora, mais uma pergunta. O povo coloca CPR física no RJ? Nós falamos sobre isso aqui, Tá, né? vou melhorar. Você é advogado também de devedora. Você já colocou CPR? Porque às vezes falar dos outros é difícil. Vamos falar da gente. Você já falou. Interessante. Qual é a prática de um processo de recuperação judicial? Você vai colocar todas as suas dívidas constituídas. Não só aquelas que talvez você entende que são cabíveis no processo de RJ. Porque você tem que colocar todas as dívidas e aí num processo você vai discutir de fato o que cabe, o que não cabe. Então é óbvio que o produtor rural ele vai colocar a CPR física também na recuperação judicial. Aí vai caber a 3 agentes para determinar se aquele título, se aquela dívida vai ficar lá na recuperação judicial ou não. Primeiro, o juiz, naturalmente, vai passar pelo crivo do Poder Judiciário. Segundo, o administrador judicial, que aí vai de um entendimento. Eu, como administrador judicial, entendo que a CPR física não cabe numa recuperação judicial. Então, se me chega uma CPR física, eu vou apontar para o juiz. Olha, juiz, isso aqui é CPR física. Na minha visão, isso aqui não cabe no processo. E terceiro, que é do principal agente que tem que provocar o juiz e o administrador judicial, que é o credor, que é quem? A revenda. Então, se a revenda não tem um bom advogado que vai lá e atravessa uma petição, manda um e-mail para o administrador judicial, faz a impugnação de crédito falando em letras garrafais, isso é uma CPR física, isso tem que sair da recuperação judicial. Existe uma chance, imagina só, nós estamos falando de uma dívida de 5 milhões com 3 credores, é pouca coisa para analisar, mas se eu tenho um processo de recuperação judicial de 500, 600, 800 milhões de reais com 200, 300 credores, é muita coisa para analisar. É uma agulha no palheiro que às vezes vai passar despercebido dentro daquele mundo velho de documento. Então, compete a quem faz a impugnação do crédito, pelo amor de Deus? Ao credor, à revenda, por exemplo. Então, se você é revenda e tem uma CPR física dentro de uma recuperação judicial, não vai dormir tranquilo achando que a CPR vai ficar de fora, não. Pode ser que ela entre. Por quem? Por culpa sua, por ingerência de impugnar aquele crédito. Eu tenho lido muitos processos de recuperação judicial e eu já vi CPR ficar, já vi CPR sair. Eu, como administrador judicial, eu me perfiro também a ideia de que a CPR deve sair, só que eu tenho algumas nuances, eu não sou tão radical quanto o Rafael. Eu faço uma análise da CPR, da validade dela. O teor, né? O teor dela. E se ela vai comprometer a operação daquele produtor. Porque para mim é muito claro. Às vezes o produtor, ele pega toda a operação dele, e confia em uma única revenda. Ela representa que tanto? Aquela CPR... 70%, entendeu? Da receita dele. Vai dar 70%. Eu, como administrador, eu analiso tudo isso. E eu faço essa análise. Por quê? Porque se vai comprometer, existe um princípio maior, na minha visão, do que o pagamento do título, que é preservar a operação. Esse princípio é maior do que pagar o título, tá? Mas se tá tudo certo, se a revenda fez o caminho dela, se a revenda me provocou, primeiro é isso, né? Se a revenda me provocou, e eu como administrador vou falar, pô, tá tudo certo, tá tudo organizado, beleza. Agora se a revenda não me provocou, eu tô fazendo o meu trabalho, eu vou fazer essa análise. A minha análise vai comprometer quanto? Eu tenho lá uma revenda para receber, sei lá, 75% da soja que o cara produziu naquele ano. Ele vai dar conta de plantar no outro ano? Não vai.
Eu seria muito negligente como administrador judicial se eu entregar 75% da soja por aquela revenda puramente simples, sem ser provocado, sem o documento adequado. Aí vai uma série de fatores, entendeu? Como eu digo, né? Às vezes, como administrador judicial, você tem que fazer o que a lei manda, e o que a lei manda é preservar a empresa, preservar a operação. A lei também manda pagar CPR, manda ficar fora da RJ? Manda sim, manda. Mas eu vou fazer também os princípios, porque existe dentro da legislação, para quem não conhece, uma hierarquia. O que mais manda é a Constituição, né? Primeiro é ela. Depois a gente tem as leis? Não, é os princípios. Então o princípio também é importante. Aí se estiver lá falando assim, né, na lei, se alguém alterar a lei de recuperação judicial, CPR física deve ficar fora, porque a CPR fica fora não por causa da lei da recuperação judicial, mas porque é a lei que criou a CPR. E essa lei é antiguíssima, é uma lei assim, tem até discussão, tem gente que discute, tem advogado de devedor que fala é inconstitucional, a Constituição não deveria ter recebido, tem um monte de tese, mas eu faço esse tipo de análise, Eliseu. O Rafael, nos casos que ele atua, olha pra você ver, a gente é do mesmo escritório, a gente tem o mesmo sentido, mas os crivos, os critérios são diferentes. Agora imagina, a gente conhece os dois lados da moeda, como administrador e devedor e também advogando para credor. Então a gente tem um bom senso, eu tenho muito bom senso. Até hoje, atuando, eu nunca deixei uma CPR dentro, eu como administrador nunca deixei dentro. Porque malha, essa CPR estava organizada. Já quase deixei uma de fora, mas aí nos 45 segundos tempo o advogado me ligou, pedindo ajuda, para você ter ideia, né? Como é que eu faço? Falei, doutor, eu acho que você tinha que manifestar, né? Falei isso para ele, ele fez o que deveria fazer e aí deu tudo certo. Mas imagina um administrador judicial, que é um profissional que conhece a recuperação judicial, mas de indústria. Imagina, esse cara analisando uma CPR, ele vai lá na lei, olha a lei, olha o que está na jurisprudência, vai ter que ficar de fora. Falei, mas aí não tem romaneio de entrega. Ele vai botar dentro, gente. Ele vai deixar dentro. E aí o Rafael citou um ponto. Hoje nós estamos nos deparando com algumas recuperações. Antigamente era recuperação judicial de 30, 40, 50 milhões com 25 credores. Hoje nós estamos deparando com a RJ de 20 milhões com 100 credores. E é humanamente impossível você analisar todos no prazo de 30 dias, que é o prazo que o administrador tem. É impossível. Então a gente vai analisar por critério de prioridade. Quem reclamou? Fulano. Esses eu tenho que analisar obrigatoriamente. A devedora juntou os documentos. Juntou dessa. A gente analisa. Quem a devedora não juntou? O devedora me manda os documentos. Acabou os 30 dias. O juiz já fala, quero o plano, não sei o quê. E o administrador vai fazer o quê? Que a lei manda, que o juiz manda. Então, às vezes, passa batido por culpa do administrador? Sim. Mas a maioria das vezes é por culpa do credor. É por culpa do credor. Eu não estou eximindo a responsabilidade do administrador, pelo contrário, estou falando que, infelizmente, nós somos seres humanos, ou felizmente a gente é ser humano, a gente erra como administrador. Mas, por muitas vezes, é por não provocamento. Não provoca. Vai lá, olha que erro comum de revenda. Bobo. Vai no processo judicial, junto à procuração e fala, estou aqui, e não impugna o crédito. Pô, mas você está ali para quê? Pode olhar o processo. Normal, todos os credores deveriam fazer isso. Impugnar o crédito e habilitar na recuperação são coisas totalmente distintas. Entendeu? Então são erros muito comuns. E agora, para a gente caminhar para a segunda parte da pergunta, nós incrementamos a nossa pergunta inicial. A pergunta diz sobre a prática, Marcos, você como engenheiro que faz consultoria para revenda, quais são erros do documento em si de CPR que você já viu? Esse você pode agora, não vou limitar dois não, porque limitou, não adiantou para falar tudo que você acha. Só não dá consultoria gratuita para o pessoal, senão o Observatório Safra não vai para frente. O que você mais vê em CPR não está discriminado com clareza o local de instalação da soja, né? No caso do CPR. Mas isso não... o que está na lei para fazer? É o mínimo, né? Tá só o nome da fazenda, às vezes a matrícula não tem o tamanho da área, tem lá matrícula, fazenda Bom Jesus, matrícula X, não tem a quantidade no saco, mas não fala qual local exato ali dentro da fazenda. Às vezes você chega na fazenda de pecuária, não é de... a outra que é de agricultura. Um dos erros também, vamos supor, o produtor começou a entregar a soja,
está denominada por nome daquela revenda, né? Você liga lá no armazém, ó, o produtor está entregando aí? Não, não posso te informar. Na sua CPR não está escrito que ele autorizou pela lei de proteção De dados. eu não posso te informar. Então, assim, e fora o teor dela, que tem algumas coisas mal redigidas, com pouca clareza do que foi acordado ali no documento, mas os mais grosseiros, de modo geral, é isso. E eu acho o pior de todos esses que eu citei. Local, o local de instalação, mas claro, matrícula, matrícula da fazenda e o local, quantos sacos que é ali. E qual local, qual talhão da fazenda ali? Qual que é o... Pede para a cópia da matrícula? Vocês pede? O costume é pedir. Mas já viu o caso que não pediram? Já, só aceitou, falou o número, mas grande parte, pelo menos, a matrícula se pede, né? Se pede, perfeito. E pensando agora na operacionalização da CPR, você já falou de um erro de ligar e tudo mais. Para ver se está entregando, Sim. né? Qual é o erro mais comum na hora do pagamento da CPR que a revenda comete? Ele deixa de conferir, ele vai até lá para ver se está colhe. Como é que funciona isso na prática? Na prática, a revenda fica com o olho fechado, esperando o grão ser depositado no armazém? Ela é isso? espera a data de entrega, enquanto isso o vendedor dela às vezes está indo lá, vendeu mais algum insumo, está acompanhando, mas ele não tem certeza, ele não tem expertise de saber o local, se o local, às vezes o produtor está falando aqui, minha soja está aqui, que a sua CPR, que é o barter que nós fizemos, né? Mas na verdade não é ali. Ali é uma área arrendada. Se precisar fazer algum arresto, se precisar tomar alguma medida, Judicialmente não tem impossível. vontade. Ele instalou Então o documento é um documento apócrifo. Apócrifo é nulo, vamos dizer quase assim. que nulo. Letra morta. E a Letra revenda não dá conta depois de provar isso, que ela também não fez o acompanhamento. Eu já vi muito advogado da outra parte falar, mas cadê o acompanhamento que você fez? Cadê a assistência que você falou que, além de você ser vendedor de insumos, Você tem que dar você assistência. tem que dar assistência. Cadê a sua assistência? Cadê? Quantas visitas você fez? E na CPR está lá constando que você vai dar assistência, né? Certeza. Não necessariamente. Mas é um erro do contrato barter não mas ter. Mas o normal poderia colocar que ali naquele contrato, né, que a natureza é só o produto, né? Sim. Então não há tanta necessidade, eu vejo, até colocar assistência. Mas eles fazem um contrato? Mas faz um contrato? Não, a maioria é só CPR. Não tem nenhum... Não tem um contrato de barter, então? Então, só a CPR? Só CPR é a formalização disso. Então, e atrás disso tem um pedido. No entendi. pedido. Agora, o ideal é também quando você emite a nota fiscal de entrega do insumo, você se referenciar a isso. Lá no campo da nota, ó, conforme contrato de barter, ou CPR número tal, da ligação. Porque tem muitas das vezes que só emite sem ligação nenhuma. Falou, mas isso veio oriundo do quê? Será que esse é do CPR? Então também a gente vê muito esse erro e no judiciário muitos advogados da outra parte contestando isso. Não, esse não é do contrato barter, não tem referência nenhuma aqui. Como é que eu vou saber? Não dando link para aquele, não dando lastro. Vamos para mais um? Vamos à última? Vamos para a última aqui. Vamos pegar aqui a pergunta. Essa é boa. Crédito rural. Hoje, em 2025, é uma oportunidade ou uma ameaça às revendas? O que protege realmente a venda a prazo para uma revenda? O que realmente protege? Pode brigar entre poupar aí vocês dois para responder. Pode começar. Eu vejo como ameaça se você não tem um suporte adequado, se você não faz uma análise de crédito acompanhado de uma segurança jurídica. Aí se torna ameaça. Aí se torna uma grande ameaça para a sua revenda de insumos, que você nunca fez isso, sempre se comportou com a análise de crédito e vinha dando certo, e o cenário mudou drasticamente, até para o produtor rural, né? Não é à toa que ele está entrando em recuperação, nós não estamos apoiando quem entra, mas ele também teve os seus motivos por estar fazendo em alienação fiduciária. Vamos tentar olhar só por essa classe aí. Então desdobrou essa enxurrada de recuperações. Então, o crédito dentro de uma revenda de insumos que não tiver uma análise jurídica bem feita, não tiver uma CPR bem redigida, não tiver um acompanhamento, não tiver notas fiscais com esse link demonstrando que foi de um contrato barter escrito lá nas observações, e falamos os mais objetivos aqui, aí se torna uma ameaça. Agora, se falando de um crédito bem concedido,
com materiais bons, com títulos bem constituídos, com análise de crédito que o produtor tem patrimônio, aí eu já acho que já é um negócio sustentável, ele se torna sustentável. Mas a operação disso agora aumentou um pouco, né? Eu vou dificultar para você, Rafael. É oportunidade e ameaça, o crédito rural, para o dono da revenda, para a revenda ofertar. E aí a dificuldade. E vender também, aí depois de responder isso, e vender para quem está em RJ. Boa. Excelente pergunta. Primeiro, né, cartão de crédito é bom ou ruim? Não sei, depende do comportamento de quem usa, né? Então a concessão de crédito é bom ou ruim? Depende da forma como isso é feito e quem adquire. Se a revenda não conceder crédito, ela quebra, ela vai parar de vender. É uma coisa completamente óbvia. As políticas de marketing, de venda, de acesso a crédito, é isso que faz uma empresa ser próspera ou fracassada. Então, o crédito, o acesso ao crédito, ele é muito importante. Só que se não for bem feito, isso pode ser uma grande ameaça. E aí, nós também já falamos sobre isso algumas vezes, em qualquer contexto, sempre tem alguém que chora e tem alguém que vai vender lenço, né? Se você lida com um contexto de recuperação judicial, isso para você é uma ameaça ou é uma oportunidade? Hoje eu já vejo, por exemplo, que os bancos não estão encarando mais recuperação judicial como uma ameaça, não. Eles estão encarando como uma baita de uma oportunidade, porque os bancos hoje estão comprando os créditos que estão nas recuperações judiciais e eles estão ganhando dinheiro com isso. Então, assim, você tem que jogar com o regulamento debaixo do braço. Se você tem um contexto incontornável que se chama recuperação judicial, o que você vai fazer, meu amigo? Você vai sofrer? Você vai dar piti? Você vai brigar com todo mundo no mercado ou vai enxergar isso como uma oportunidade de talvez abrir um braço de negócio de aquisição de créditos, talvez de concessão do que a gente chama de DIP Finance, né? Financiamento DIP, que é uma modalidade de crédito que você concede lá um financiamento dentro de uma recuperação judicial e aí você tem juros específicos, compra de ativos estressados, né? Você tem ali um contexto de um produtor rural que tem várias dívidas sobre o seu patrimônio. Você pode comprar aquilo, ou até mesmo, atuando na sua operação principal como revenda, atuar como um credor parceiro, que dentro do plano de recuperação judicial tem condições facilitadas, tem prioridade no pagamento, você vai ter um deságio menor. Então você pode analisar o risco da concessão de novos créditos para aquela pessoa que está em recuperação judicial, para quem sabe reduzir ali o seu gargalo, reduzir ali o seu déficit. Talvez se o produtor rural está te devendo 1 milhão, mas se você concede um crédito para ele de mais 100, 200, 300 mil reais, o valor do seu deságio diminui e você vai receber talvez integralmente aquele valor. Então será que não é vantajoso eu tomar um pouco mais de risco, mas receber todo o meu valor? E aí a gente, nesse tipo de situação, tem que deixar o orgulho de lado e ser mais racional, ser mais estrategista, porque, resumindo, recuperação judicial se trata de estratégia. Processo se ganha com estratégia. E se você é uma revenda, se você é um empresário e se você tem um crédito a receber, você vai querer receber isso com base na emoção ou na razão? Aí o revendedor, o empresário é que tem que decidir como é que ele quer receber isso. Minha opinião sobre isso, eu vejo que é uma oportunidade, mas ele não deixa de ser uma ameaça. Mas quem é empresário, pelo menos eu me considero um empresário, eu acordo cedo com ameaça, com risco. Eu deito para dormir com ameaça, com risco. Faz parte do negócio ser empresário, tomar riscos. Então, a ameaça do crédito para revenda, ser uma ameaça para o negócio, é sim uma ameaça, mas é a maior oportunidade, é onde dá mais para ganhar dinheiro. Então, se o credor está endividado e se você consegue uma boa garantia ou consegue, não sei, travar a operação, enfim, criar um mecanismo, trazer um outro ativo, né, um outro parceiro para poder fazer essa negociação e você não ficar como ter um devedor solidário, é criatividade, cara. Essa ameaça é a maior oportunidade de você ganhar mais dinheiro. Aumentar a margem aí de 3% a 5% para 10%, 12%. Dá para fazer isso?
Não é porque você vai vender para alguém que está super endividado ou que está em recuperação judicial que você vai deixar de lucrar, ou vai lucrar menos, tem que lucrar mais. Então, na grande realidade, o que nós estamos passando é por um momento quebra-molas. Eu gosto de usar essa analogia. O que é o quebra-mola? O quebra-mola é bom ou ele é ruim? Depende. Se você passar 100 km por hora, ele é ruim. Mas se você vai passar de 20 km por hora e tem uma faixa de pedestre, é excelente. O quebra-mola te protege de atropelar alguém. O quebra-mola é a maior invenção da via de trânsito. É verdade. O mesmo momento nós estamos passando, o momento quebra-mola do crédito dentro das revendas. Você tem que ver se você vai passar nesse quebra-mola a 100 km por hora, ignorando tudo, vou deixar para lá e correr risco de ser atropelado ou de atropelar alguém, ou você vai correr o risco e falar, é uma oportunidade, vou passar devagarzinho, vou me planejar, vou colocar a marcha segunda, vou chegar na primeira, vou sair devagar, mas eu vou sair consciente, não vou atropelar ninguém e, melhor do que isso, vou continuar dentro do caminho. Porque, não sei se você contou, quem passa de 100 km por hora no quebra-mola tem grande risco, aí sim é risco, e não é ameaça, é risco mesmo, de sair fora da estrada. Eu acredito muito na oportunidade que o crédito do Plano Safra 2, que é esse da revenda, no ano de 2025, 2026, vai gerar. Isso não significa que vai ficar mais fácil, pelo contrário, vai ficar mais difícil, mas eu acho que a margem de lucro das revendas vai crescer. É com isso, o Observatório Safra tem essa ideia, essa concepção de garantir para você que oferta crédito, que faz o Plano Safra 2, que move esse país, mais de 40%, 50% do crédito brasileiro é garantido por revendas. E isso é um ativo muito importante. Só que você, dono de revenda, você que é gestor de revenda, não conta com a política governamental, com o marketing do governo, dizendo que eles é que faz o plano do agronegócio brasileiro crescer. Você faz parte dessa cadeia e você deve ser protegido. É muita coisa para se preocupar. É muita coisa, né? Mas quem é dono de revenda, quem é produtor rural, tem a possibilidade de contratar uma boa assessoria e estudar, analisar. E é isso que nós aqui no Observatório Safra fazemos. O Observatório Safra não é uma consultoria, não é nem uma empresa. O Observatório Safra ele é um think tank, um centro de estudos, de tendência, de análise de mercado, de comportamento humano do produtor rural, das revendas, de todos os agentes de uma cadeia que compõe o agronegócio, porque a gente já está cansado de ver o agro padecer e a gente entende que o agronegócio é o que vai impulsionar o ecossistema desse nosso país.